Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, sou estrategista financeiro e host desse podcast. Como muita gente pediu, depois de vários episódios aqui falando de resina, muitos dentistas que são clientes nossos, né? Hoje a gente trouxe mais um tema diferente e vamos falar de harmonização facial e rejuvenescimento. E para isso, o nosso convidado de hoje, Dr. Guilherme Prats, criador do protocolo natural Full Face, professor e palestrante de Hoff, referência em Full Face no Brasil, cirurgião dentista. Guilherme, estou muito feliz em receber você aqui. Pô, veio lá da Bahia, veio de longe. Muito obrigado pela tua presença. Boa tarde a todos aí, Alan. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Saí da Bahia um pouquinho longe, mas valeu a pena. Valeu a pena. Vamos trazer... Sabe, Guilherme, que a galera tem pedido muito pra mim. Traz harmonização também, traz Hoff, porque a gente quer conhecer também um pouco mais aprofundado dessa área. E é uma área que tem crescido muito e acho que vai ser bem interessante você com toda a sua experiência hoje aqui. Com certeza. O que a gente puder agregar aí, vamos falar sem esconder nada. Então tá sem combinado. segredos. Já tá gravando, então vocês estão vendo que ele já prometeu não esconder nada. Bora lá. Ô, Guilherme, vamos começar lá atrás. Por qual motivo você escolheu ser dentista? Cara, primeiro eu vou me apresentar para dizer por que eu escolhi ser dentista. Combinado. Meu nome é Guilherme, eu sou de uma cidadezinha do interior da Bahia. O nome é Ibiaçucê, pouco mais de 10 mil habitantes. Moro em Vitória da Conquista há 10 anos. Sou casado com Priscila, minha esposa que tá aqui também. Entrei na harmonização facial assim que eu saí da faculdade. Eu lembro que meados de 2019 eu fui monitor 2 anos e meio de cirurgia na faculdade. Então eu operava muito extração, essa parte cirúrgica da odontologia. E eu conheci a harmonização facial num momento um pouco crítico na faculdade, onde eu não estava muito me encontrando e até pensei em mudar de curso, em ir para medicina. E em uma conversa muito interessante com um primo meu, ele me apresentou, e ele não é cirurgião dentista, ele me apresentou a harmonização facial porque ele já fazia os procedimentos. Eu lembro que eu conheci e fiquei, cara, como que acontece isso? Eu olhava um antes, eu olhava depois, falei, como que acontece isso? Eu preciso entender de fato. Isso já estava no 10º semestre, faltando um pouco mais de 3, 4 meses para formar. Aí comecei a pesquisar, fui me interessando pela área. Fui fazer meu primeiro curso assim que eu saí da faculdade, dezembro de 2019, e de lá pra cá, nunca mais saí da Hoff. Nunca mais fiz outros cursos, lógico, dentro da Hoff, mas outros cursos na parte do empreendedorismo. Mas dentro da odontologia, não fiz mais nada além da Hoff. E não faz tanto tempo que você é formado assim. 2020. É pouco tempo, né? Pela contando pandemia, vasta experiência que você teve. Contando um ano de pandemia que a gente não ficou parado aí, 4 anos de atividade. Então a Hoff chegou até você antes de você se formar. Antes de me formar. Na faculdade, pelo menos naquela época, a gente tinha contato zero com a harmonização facial. Nos cursos que a gente faz, eu falo para os alunos, minha segunda faculdade foi harmonização facial, porque tudo que eu aprendi, a gente não tinha um contato com a harmonização facial. Eu acredito que hoje as faculdades estão começando a introduzir, né? Mas na minha época, zero contato com a harmonização facial. Até o pessoal ficava com medo, meu Deus, como é que é isso de harmonização? Será que isso dá certo? Tal? E aí eu fui fazer os cursos e, de fato, me apaixonei pela área e tô até hoje. E quase você trocou por medicina, então. Quase. Faltou pouco. Não, às vezes eu falo com Priscila, falo, amor, eu acho que eu sou tão realizado, tão feliz, que se eu tivesse tomado outro rumo, eu não estaria tão realizado como eu estou hoje. Mas Deus faz tudo certo e o que é para ser e da vontade dele vai acontecer. E é legal, é interessante dessa sua história, Guilherme, porque muita gente, eu conheço hoje, recebo mensagem de dentista frustrado o tempo inteiro no Instagram, por trabalhar com finanças. Então tem muita gente que às vezes manda mensagem lá e às vezes fala assim, eu não tá dando certo na minha vida, eu vou mudar de área, vou largar a ortodontia e vou fazer Hoff. Muitas pessoas nesse contexto
estão trocando uma área por outra pensando só no dinheiro. Não foi algo que você fez, por quê? Porque se você conheceu a Hoff lá antes de se formar, você talvez não tinha a dimensão do que ela ia se tornar ainda hoje. Não, mas assim, até uma dica para quem tá formando agora, a gente ter muito cuidado com opiniões de profissionais frustrados. Falo muito sobre isso, muito, muito, porque um profissional frustrado, ele pode acabar com sua carreira sem nem você ter começado, só das coisas que ele vai falar negativa que passou por ele. E eu ouvi muito isso na época. Tá saturado o mercado dos dentistas, dentista não ganha bem, dentista não tem vida. Falei, cara, eu não vou ficar 5 anos na faculdade para não ser reconhecido e não ganhar bem, eu vou para medicina. E aí, quando eu conheci a Hoff, foi exatamente isso que meu primo falou. Falou assim, para você ganhar dinheiro, não é só a profissão, é você se dedicar. Se você se dedicar dentro da sua profissão, buscar uma área que você se identifique, que você goste, você pode ganhar não só como, igual, mas ganhar melhor do que um médico, um cirurgião plástico, enfim. Então, os conselhos que a gente escuta de profissionais frustrados pode também te tirar do caminho. Faz muito sentido. Tem aquela velha frasezinha que a gente lê em alguns livros aí, cuidado para não escutar conselho de quem nunca construiu nada. Né? Dica construtivos de quem nunca construiu. Não faz muito sentido. Não faz sentido. E tem muito mesmo. Com porque certeza. Quanto mais ruim a situação atual do dentista, mais ele não quer que você cresça também, muitas vezes. Infelizmente. Exato. Né? E para cada um dentista bem-sucedido hoje, tem 10 reclamando. O que é uma pena, porque a odontologia tem mudado a vida das pessoas, cara. A pandemia mudou, de fato, o jogo da odonto. Você acredita que foi a pandemia? Eu acompanhei de perto essa mudança porque foi no período da minha formação. Quando eu me formei, final de 2019, 2020, aquela pandemia, e você... Cara, a rede social inteira só virou Hoff. Na verdade, só virou dentistas. Seja da Hoff, seja da Lente, dando dicas. Isso foi muito legal, porque eu acho que uma das poucas vezes que eu vi a classe tão unida a ponto de falar assim, cara, eles estão querendo mesmo ajudar e fazer a odonto virar o jogo, e conseguiram. Nas facetas de resina, onde a gente está mais inserido atualmente, a gente viu que a pandemia deu realmente essa virada de chave para eles. Na Hoff aconteceu a mesma coisa? Cara, curso online, essa questão de você trocar experiência com um profissional de um outro estado, de outra cidade, você aprender de casa, então tudo isso contribuiu. Eu acho que a pandemia acelerou muitas coisas. E o fator, né? As pessoas não podiam mais viajar, não podiam mais fazer muitas coisas, elas começaram a investir nelas mesmas, começou a se olhar mais dentro de casa. Eu fui um desses, porque quando eu me formei, finalizando a parte porque eu escolhi, quando eu me formei, eu vim fazer um curso em São Paulo, fevereiro de 2020. Eu falei isso pra Priscila vindo pra cá também, como que passou um filme na minha cabeça. Eu cheguei aqui, um caso de Covid, quase ninguém se falava. Eu fiquei uma semana aqui, fiz 2 cursos. Quando eu fui embora, lockdown, máscara no aeroporto. Então, eu vivi 2 lados da moeda em uma semana. Cheguei de um jeito, fui embora de outro, daqui de São Paulo. Cheguei na minha cidade, lockdown, a gente não podia atender. Então, tudo que eu aprendi, eu não podia colocar em prática porque a gente estava parado. Então, foi quando eu tive uma conversa comigo mesmo, pedi muita direção a Deus e falei, eu uso a analogia de uma corrida de cavalo. Tá todo mundo parado nos boxes, esperando a porteira abrir para os cavalos correr. Agora é a hora de eu preparar meu cavalo para quando abrir eu conseguir correr junto com os grandes. Então, Alan, falando sério para você, eu acho que eu cheguei a fazer uns 3 a 4 cursos online por mês na época da pandemia. Eu não parava. Aproveitou o teu tempo para isso? Tudo, cara. Tudo. Desde curso gratuito a curso pago. eu só estudava. Meados de março, abril, ali, só fazia estudar. Lógico que não tinha como praticar. Às vezes um paciente ou outro, que naquela época também eu recém-formado não conseguia captar tantos pacientes. Mas fiz tudo que eu podia. Tudo que eu podia para aprimorar meu lado profissional, eu fiz. Que legal. Não ficou com o tempo parado, né? Não, acabou aproveitando. E trabalhava também em PSF, que na verdade é Unidade Básica de Saúde, UBS, em uma zona rural lá na minha cidade. Então, trabalhava segunda, terça e quarta, e como era só atendimento de urgência, por conta da pandemia, eu tinha que estar lá, mas não tinha tanto atendimento clínico. Eu utilizava para estar estudando, atualizando as aulas. Sensacional. E quando você se formou, Guilherme, então, decidi fazer Hoff, me encontrei. Quais foram as principais dificuldades no início da carreira?
As dificuldades, acredito que desde aquela época até hoje, ano que vem, daqui 5 anos, vão ser as mesmas dificuldades, que é você se inserir no mercado de trabalho, confiança para executar um tratamento, executar um protocolo, um plano de tratamento e captar os primeiros pacientes. As maiores dificuldades. Essas são as maiores dificuldades. Com certeza. Captar os primeiros pacientes deve ser uma dificuldade. E ainda vou colocar uma quarta, que é não entender isso tudo. Não entender como fazer isso. O processo, porque o maior problema, um dos maiores problemas de redes sociais é você começar a se espelhar em pessoas que estão 5, 6 anos à sua frente. E aí você começa a ficar frustrado, não entende porque que aquela pessoa tem agenda lotada e você não, mas você também não está entendendo que aquela pessoa tem 6 anos no mercado e você tem 1 mês. Então, você entender e filtrar isso aqui e criar estratégias para alcançar esses 3 pontos, vai embora. Entendi. Eu acredito também que hoje um recém-formado, a maior dificuldade dele seja captar paciente, se bem que com o Instagram hoje em dia, o Instagram agilizou muito esse processo, né? Muito. Você fazendo um trabalho bem feito e sabendo se vender, você vai conseguir de alguma forma. Mas você, de todos os pontos que você citou, teve um que chamou a minha atenção, que é a falta de confiança. Eu vim agora do Rio Grande do Sul para gravar com você também. Eu estava dando uma aula lá num curso de odonto, né, de facete de resina. E eu vejo muito isso. E você tem os seus cursos lá também na Bahia. Às vezes tem um aluno ali com potencial, tá fazendo direitinho, mas a hora que ele sai do curso e vai para casa, ele não consegue executar sozinho. Isso acontece muito lá na prática? Com certeza. Em tudo, na verdade. Em tudo na vida, tudo, né? Cara, se eu te convidar para você correr comigo um kart, você vai fazer uma aula. Aí na outra semana você já vai sozinho. Você vai ter a confiança de correr um kart sozinho? Não vai. Por quê? Porque você não vive e não pratica aquilo. Então, para você ter a prática, para você ter a confiança de fazer algo, é praticando. A confiança vem conforme a prática, conforme o tempo. Não adianta você pular etapa. Para você ser confiante em algo, você precisa praticar e viver aquilo todos os dias. Então, eu passei por isso também. Você chegar na frente do paciente, faz o plano de tratamento e assim, meu Deus, tomara que esse paciente não feche, porque se ele fechar, eu não sei nem por onde eu vou começar. Todo mundo passa por isso. E aí você se vê na frente do paciente e fala, e agora? Por onde que eu começo? Então, chega um momento que você faz tanto que para você... andar de bicicleta. Você vai criar a confiança de entregar um resultado ao paciente. Então, de fato, a confiança vem com o tempo. A prática leva à perfeição. Boa. Eu costumo dizer, uma palavra em todas as minhas aulas também, eu costumo falar um pouco sobre coragem, sabe, Guilherme? Porque coragem é o que fez a minha mudança de vida, com certeza fez a tua. E os alunos que passam por você, ou que passam por mim, ou que passam por qualquer profissional no Brasil, ele pode estudar com o melhor, ele pode fazer os melhores cursos. Se ele não tiver a coragem de dar o primeiro passo depois, sozinho, ele pode ser o melhor tecnicamente, mas ele vai ser frustrado mesmo assim. Quem faz o curso é o aluno. Exatamente. Quem faz a faculdade é o aluno. Não adianta você ir para a melhor faculdade e você não se dedicar, você não se entregar e você não falar, não, eu vou fazer a diferença. Não adianta. Tem o melhor professor, o melhor mentor. E é isso aí que você falou. Isso aí. Se não, existiria uma faculdade no Brasil onde teria uma fórmula perfeita que todos os dentistas que saíssem dali seriam bem-sucedidos. E não existe isso. Né? Então, assim, eu concordo perfeitamente com você. Eu acho que vai muito mais dos padrões comportamentais dos profissionais que estão ali estudando do que da faculdade que você estudou, do curso que você fez. É muito mais da coragem de ser. A velha frase do GeoJ, sabe qual é? O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Exatamente. Acredito muito nisso. E com tanta gente fazendo ROF hoje em dia, como que tá esse mercado? Porque todo mundo quer vir para ROF agora. Né? Hoje tá fácil. Você olha no Instagram, vê todo mundo bem sucedido. E eu tenho muito cliente ainda que fala comigo assim, Alan, mas você não viu fulano? Tá ganhando dinheiro. Eu falo, calma, que você tá vendo também só o Instagram. Eu tenho uma outra teoria que a verdadeira riqueza a gente não vê. A gente vê a conta no Instagram das pessoas, mas a gente não sabe quanto dinheiro ela tem na conta. Vê o que posta, mas quer não mostrar. Que vive. Exatamente. Exato. Mas você acha que esse mercado ele pode saturar? Você acha que tem campo para todo mundo? Porque também tem os bons, mas tem os ruins. De alguma maneira, esses ruins, o trabalho mal feito deve chegar em vocês para fazer um retrabalho depois.
Tá, então sua pergunta é: o mercado da harmonização está saturado? Isso. Ou pode saturar com esse volume? O bom mercado da harmonização facial ou o mercado da harmonização facial? Me fala dos dois. O mercado da harmonização facial pode sim saturar, mas o bom mercado eu acredito que não. Eu não tenho os dados, mas também acho que nem existe essa pesquisa. Você acredita que 30% da população brasileira faz procedimentos estéticos da harmonização facial? Eu acho que não. Olha, deve ser bem menos. Quantas pessoas ainda tem pra gente acessar? É um dado interessante pra gente pesquisar, mas acho que bem menos, né? Olha quantas pessoas tem pra gente acessar. Então, acredito eu que 10 a 15% da população brasileira, no máximo, fazem procedimentos estéticos da harmonização facial. Então, a gente tem aí muita gente para acessar. E cada vez mais, da mesma proporção que vem aumentando a quantidade profissional da harmonização facial, vem aumentando a exigência. A régua dos pacientes estão subindo. Então, se você não conseguir entregar um resultado que de fato vai mudar a vida do paciente, vai transformar a vida do paciente, um resultado satisfatório, você não fica. Então, cada vez mais, eu acho que da mesma proporção que está subindo a quantidade de profissionais, os pacientes estão ficando mais exigentes. Conforme os pacientes vão ficando exigentes, o mercado vai selecionar. E você concorda também que com o Instagram hoje, as pessoas, os pacientes, as pessoas comuns lá fora, elas conseguem ter mais informação e entender um pouco mais de quem é bom e quem não é? Ou você acha que ainda muitos profissionais se camuflam no Instagram, parecendo ser bons? A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado porque foi o que você falou, a internet, as redes sociais mostram o que você quer mostrar. Mas acredito que isso de você ser bom e mostrar na internet que você é bom vai te trazer muita paciente, muitos bons resultados. E aí depende de cada profissional, porque não adianta, acho que vai ter que ouvir o que fala assim, não adianta você ser bom, você precisa parecer ser bom. Mas você tem que ser bom, você não pode só parecer ser bom. Isso, foi. Foi aqui que eu acho que eu vi foi esse corte. Foi um corte nosso aqui. Isso. Não adianta você... Com o Dr. Guilherme Barrela. O meu xará. Seu xará. Não adianta você parecer ser bom e não ser bom. Você tem que ser bom e mostrar para os seus pacientes que você é bom. Aí, quem é bom e mostra que é bom, os pacientes aí se permanece. Agora, quem só mostra ser bom e aparentemente não é, os pacientes vão ficar... Não dura muito, né? Alguma coisa está acontecendo. Vamos investigar mais a fundo para ver o que é. Ô Guilherme, até o seu xará comentou aqui que ele viu numa palestra no CIOSP, cara. Eu vi esse corte dele aí. A doutora falando no começo da palestra, não, você nem precisa ser muito bom, você precisa parecer ser bom só. Isso é insustentável, não tem como você enganar as pessoas por tanto tempo. Na verdade é preocupante porque uma das coisas que mais me preocupa na ROF é fazer a saúde de um mercado. Porque a harmonização facial é saúde. O meu protocolo, o protocolo natural Full Face, que a gente criou, ele não visa só harmonizar, naturalizar, elevar a autoestima, mas também entregar a saúde. Eu sou profissional da saúde. Se eu não estou entregando a saúde, então eu sou um vendedor. Legal. Faz então muito sentido. Você não pode colocar o financeiro na frente da saúde e do bem-estar do seu paciente. Então, quando você sempre trabalha nessa linha, as coisas vão fluir muito melhor. Confesso que nesses 10 anos trabalhando com dentista, ninguém me passou uma visão dessa maneira e faz muito sentido o que você disse. Se você é um profissional da saúde, você precisa entregar. Vender saúde. Vender não, entregar saúde. Precisa entregar saúde. Vender, você vende um trabalho bem feito e na qual o dinheiro é consequência disso. Que ao meu ver, é a minha obrigação como profissional te entregar um resultado de excelência. Ótimo. E a saúde dentro desse resultado. Porque não adianta entregar um resultado lindo que falta saúde. Então nós já temos um recado aí para todo dentista que está assistindo a gente. Não esqueça de se lembrar que você é um profissional da saúde, né? Então, antes de pensar só no teu bolso cheio... Pensa no próximo. Na saúde do próximo. Afinal de contas, você estudou 5 anos para ser um profissional da saúde. E quando a gente fala saúde, não é só saúde física. Vai até sair um corte do vídeo da nossa aula de marketing e posicionamento do curso, que eu falo, existe 2 tipos de, no caso eu falo de doença física e doença mental. Acho que a harmonização facial é a que trata doença física e emocional, desculpa. A gente trata doença emocional. Sim. E se você consegue tratar um paciente de doença emocional, você está promovendo saúde para ele. Segundo a OMS, isso é promover saúde. Faz muito sentido.
Já que você tocou nesse assunto, explica pra gente, pra quem não conhece, eu sei que é da tua rotina, o que é um protocolo full face? O que é full face? Vai, conta pra nós. Full Dá face, uma aula pra gente. Ó, full face é a tradução de face toda. O que é um protocolo full face? É você olhar para o seu paciente e entender que o envelhecimento não é isolado. O exemplo que eu mais utilizo na clínica. Às vezes você vai passar um protocolo para o seu paciente, explicar para ele sobre o processo de envelhecimento, e ele fala, não, mas eu só quero vir preencher um bigode chinês. Falo, tá, mas você consegue envelhecer seu bigode chinês em 2025. E aí a olheira você deixa para envelhecer lá para 2028. O resto você envelhece para 2030? Não. Porque o envelhecimento está acontecendo no rosto todo, no corpo inteiro, de forma global. Então, se você está tendo um envelhecimento global, por que eu vou tratar algo isolado? Não faz sentido. Você resolver o problema e esquecer a causa. Se você só resolve o problema e deixa a causa, então vai estar sempre voltando o problema, sempre voltando o problema, sempre voltando o problema. Então, o protocolo natural full face, que na verdade o full face já existe, o protocolo que a gente criou é de fato eu olhar para você, entender sobre o processo de envelhecimento, entender sobre a anatomia, o que você precisa para rejuvenescer e se sentir melhor e tratar seu envelhecimento, prevenir esse envelhecimento. Então, não consigo tratar pontos isolados em paciente. Entendi, bem legal. E como que você equilibra isso entre vender essa saúde para o paciente e equilibrar aquela busca daqueles pacientes que às vezes busca pelo fator emocional um exagero ou algo que não precisa e que foge do natural? Porque isso é uma realidade na harmonização hoje também, né, Guilherme? Muito. Aprender a dizer não. Acho que o mais difícil é você dizer não pro dinheiro. Aí um ponto. Acho que isso é um ponto interessante pra galera entender. Porque você não tá dizendo não a um procedimento, você tá dizendo não a um dinheiro. E quem tem coragem de dizer não pro dinheiro? Me fala. Quem tem coragem? Todos deveriam ter quando a gente fala do assunto saúde. Recente agora, antes de vir pra cá, eu fiz uma consulta. Uma paciente chegou pra fazer preenchimento labial. Quando eu olhei a ficha dela, preenchimento labial, e eu olhei pra ela, eu falei, deixa eu ver se ela vai pedir pra fazer preenchimento labial. Aí ela falou, não, queria fazer uma avaliação de full face e tal. Fiz todo o plano de tratamento dela. Aí no final ela falou assim, e minha boca? Aí eu falei, tava esperando você falar. Sua boca a gente não vai fazer. Ela, mas eu vim mais por causa da boca. Eu falei, você não tem indicação de fazer a boca. Se eu te vender 1 ml pra fazer seu lábio, ele não vai suportar 1 ml inteira. E eu vou estar fazendo algo que vai contra a minha filosofia de trabalho e o meu pensamento, que eu preciso deixar você harmônica. Ela falou assim, eu vou fazer o procedimento porque eu gostei da sua sinceridade e por você dizer não. Porque talvez se fosse outro profissional, ganharia o dinheiro aqui, faria o mínimo possível no meu lábio e pronto. Falei, mas essa não é a ideia de um profissional da saúde. Você tem que passar para o seu paciente o que ele precisa, não o que ele não precisa. Então, você olhar para o seu paciente e saber dizer não, quando você começa a dizer não para o seu paciente, sua agenda muda e o seu posicionamento diante dos seus pacientes também mudam. E eles vão falar de você. A gente pode até conversar depois aqui e perguntar a Priscila para você ver. É uma das coisas que eu sou conhecido lá na nossa cidade, na Bahia, justamente isso, porque eu falo não para o paciente. Muitas vezes, o paciente chega, vem fazer retorno, manutenção de 5, 6 meses, eu olho para o rosto, eu quero fazer mais um pouco de mandíbula, eu quero fazer mais um pouco de queixo. Eu falo, você não tem indicação ainda. Se você quiser tratar uma flacidez, alguma outra coisa, tudo bem. Mas isso você não tem indicação. Então não vou fazer algo que vai contra os meus princípios de achar que a gente tem que harmonizar de acordo com a naturalidade e entregar o que o paciente já tem de bonito por causa de um valor. Então eu sou acostumado a falar não. Toda semana, quase todo dia eu falo não para o paciente. Muito legal esse posicionamento. E eu acho que vai muito de encontro ao que eu faço, que é pregar realmente essa gestão financeira dentro das clínicas odontológicas. Daqui a pouco eu vou te trazer um pouco mais para esse tema também, por conta da tua experiência. Mas olha isso, galera. Quanto mais gestão, mais organização financeira você tem, menos de dinheiro você precisa na loucura. Quem não precisa de dinheiro hoje para pagar um boleto amanhã, não precisa cair na tentação, muitas vezes, porque às vezes a pessoa nem é um mau profissional, nem é uma pessoa ruim, só que às vezes ela tá tão desesperada por conta de um boleto que vence amanhã, doutor, que ela acaba se contaminando. Sim. Acaba caindo num pecado próprio desse. Então, achei espetacular você falando. O dentista que tem a coragem de falar não,
a curto prazo pode parecer que ele tá perdendo, mas a médio e longo prazo ele vai ganhar muito mais. Só vai ganhar. Você só vai ganhar. Faz muito sentido. E um recado importante também. Não me recordo qual foi o podcast que eu vi isso, mas fala assim, quanto menos você corre atrás do dinheiro... Foi no nosso podcast também? Não, mais ele vem atrás de você. E quanto mais você corre desesperadamente atrás do dinheiro, mais ele foge de você. É porque eu te perguntei porque a gente fala muito sobre isso daqui e eu falo muito isso nas minhas aulas também. O dinheiro, ele não foi feito pra gente correr atrás dele, não. Exato. A energia do dinheiro, ele vem até você. Se você fizer um trabalho bem feito, focado no trabalho. Resolver problema. Isso. Mas quanto mais problema você resolve, mais bem remunerado você vai ser. Entendeu, né, galera? O mundo precisa de gente resolvedor de problema. Perfeito. É isso. Perfeito. Quanto mais problemas você resolver, mais bem reconhecido você vai ser. Isso aí. Financeiramente, emocionalmente, em todas as áreas da vida, acredito eu. Com certeza. Muito legal. Você citou alguns pontos aí que é muito importante a galera entender. Quais são os principais desafios para aplicar um protocolo full face em pacientes de diferente idade? Tem uma diferença, por exemplo, certeza. do mais novo pro mais velho? Com certeza. Fisiologia de envelhecimento, anatomia. Tô te fazendo umas perguntas que eu criei aqui na minha cabeça, de curiosidade minha, tá, mas Guilherme? são perguntas bem legais e bem interessantes que a gente ouve o tempo inteiro. Mas é isso, ó. Fisiologia de envelhecimento, anatomia, perfil do paciente. Uma paciente dou um exemplo de um sexo feminino, de 25 anos. Você não vai tratar uma paciente de 25 anos assim como você vai tratar uma paciente de 65. Não só pelo processo de envelhecimento e anatomia, mas por uma visão diferente. Uma quer passar mais seriedade e rejuvenescimento, a outra quer passar mais beleza, deixar o rosto mais desenhado. Então, primeiro passo, entender sobre fisiologia de envelhecimento, anatomia e, lógico, entender o que é bonito. A partir do momento que você entende o que é bonito, você sabe passar o protocolo para o seu paciente. O que ele precisa de fato. Uma outra curiosidade, como que é esse mercado ainda? A maioria ainda deve ser mulheres que procura. Ou já tem muitos homens procurando, ou ainda já está meio a meio, ou ainda não? Hoje eu atendo cerca de 70% a 75% do meu público é homem. Verdade isso? Verdade. Você me pegou na contramão. Verdade. A gente acabou se tornando uma referência muito grande em harmonização facial masculina. Verdade. Pela forma que a gente consegue entregar naturalidade. O homem ele é mais reservado, ele quer melhorar, mas não quer mostrar que fez algo. Ele até quer fazer, mas se ele chegar na rodinha de amigo dele, alguém vê... Exato. Era muito mais mulher. Assim, eu acho que 70, 75 eu acho que não, mas uns 55 a 60% acredito que sim. Mas dos últimos 2 anos pra cá, 6 a cada 10 que vai lá é homem. Me surpreendeu bastante a quantidade de homens se cuidando. Me surpreendeu bastante. Que legal. Mas faz muito sentido isso. O homem, ele não quer dar o braço a torcer. Então, se ele fizer algo que chame muita atenção... Mas você sabe o que foi isso? Os homens começaram a perceber que as mulheres estavam se cuidando o tempo inteiro. A sua esposa, a sua namorada, o pessoal do trabalho. E ele começou a ficar pra trás. E ele falou, não, peraí. Começou a ficar com a lataria pra trás. Não, peraí. Tá todo mundo ficando mais jovem, só eu que tô envelhecendo, sendo que existe processos para que eu consiga retardar o envelhecimento. Vou começar a me tratar também. Que legal. Então já tá tendo uma consciência muito maior. Muito maior. Muito maior. Hoje é muito mais fácil acessar esse público. Tá muito mais acessível, esse público masculino. Entendi. Mas eu acredito que ainda nem todos os profissionais da ROF entendeu isso. Talvez não. Talvez você entendeu um nicho ali, tem uma habilidade também para lidar com essa galera. Sim. E talvez mulher tenha mais facilidade para lidar com mulher, então talvez você tenha algumas cartas na manga ali que conseguiu atrair bem esse público. Né? Que legal. Uma pergunta que eu tenho escutado algumas pessoas, eu gravei com uma profissional também de ROF aqui, e ela me deu um ponto de vista, e eu quero muito saber o seu, porque é uma curiosidade minha e de muita gente que assiste a gente. Os procedimentos de ROF são reversíveis? Com certeza. Todos dá... Tipo, eu fiz um preenchimento labial. Tem como reverter isso se ficar ruim? Com certeza. Existe um antídoto para o ácido hialurônico que a gente faz o preenchimento labial. Chama hialuronidase. A partir do momento que você aplica essa enzima, o produto vai ser degradado. A gente consegue remover uma intercorrência, ou o paciente não gostou, ou foi aplicado de forma errada, enfim, a gente consegue reverter.
E se ela colocou muito e o lábio ficou grande, mesmo que você remove depois, não dá alguma consequência ali? Tipo, Sim. ele não fica mais flácido ou algo do tipo? Com certeza. Vai depender muito do período que você fez para o período que você tirou. Tá? Por isso que é sempre importante. O mercado que vem crescendo hoje é o mercado da naturalidade. Então, quem tinha procedimentos que era considerado exagerados, já estão começando a diminuir esses procedimentos. Lógico que vai sentir o fator de tirar o produto e a pele, de fato, ficar um pouquinho mais flácida. Mas a gente tem tratamentos com bioestimulador de colágeno, outros procedimentos que vai estimular o colágeno para tratar também. Tá, então você tá me falando que é reversível o que você aplica, mas que vai deixar uma consequência ou outra ali, acaba deixando. Que Nem aí sempre. tem outros tratamentos. Nem sempre. Que deve ter, cada caso é um caso também. Porque cada caso é muito específico. É muito específico. Um botox, tem como reverter? Tem, mas dá um pouco mais de trabalho. Porque ele tem um tempo, né? Aí você vai entrar com um protocolo de medicamentos, laser. É um pouco mais complicado do que o ácido hialurônico. Então, pra gente evitar tudo isso, é melhor procurar um profissional que sabe o que tá fazendo aí. A gente não tem que ficar se preocupando. Do que tá fazendo. Isso aí. Você faz ideia de quantas pessoas você já atendeu, cara? Não faço Porque ideia. deve ser muita gente. Pelo que eu acompanho o teu trabalho no Instagram há tempos. Não faço ideia. É muita gente, né? Teria que até perguntar a Priscila. Acho que ela... Deve ter esse histórico aí em algum lugar. Tem esse histórico. Ela chutou. Eu acho que já é muita gente. A gente não consegue nem mensurar, eu acho. Muita gente. Eu não consigo nem mensurar. E você tem outros profissionais que atendem na sua clínica ou é só você? Faz outras por coisas? Por enquanto só eu. E só harmonização? Na ROF só eu. A harmonização facial só eu. Mas tem outras áreas lá dentro? Tem. A gente tá começando a migrar, a encaixar algumas outras áreas lá. Ah, que legal. Porque é importante também, né? Às Claro, vezes a pessoa chega ali e tem interesse em outras coisas também. Para você, como empresa, isso é muito interessante. Claro. Ó, qual que é o boom hoje do estético? Tá sendo o emagrecimento. Concorda? Sim. As medicações, que eu nem sei se pode falar o nome aqui, porque... Pode. Mounjaro, o Ozempic, as dietas rigorosas. Lembrando, não estou dizendo que eu sou contra, mas estou dizendo que essas pessoas estão buscando emagrecimento rápido e aí estão tratando do corpo e esquecendo do rosto. Falei isso para uma paciente. Falei, seu corpo é o mesmo... Seu rosto está no seu corpo. Ela falou assim. Falei, então por que você está cuidando do corpo, emagrecendo, tomando medicação e está esquecendo do rosto? Porque vai ficar desproporcional. Desproporcional. Da mesma medida que você se preocupa com o corpo, na perda de peso, você tem que se preocupar o dobro com o seu rosto, com a flacidez. Então são tratamentos que precisam dar juntos. Então se você está passando por um processo de emagrecimento, você tem que fazer um procedimento estético facial. Um acompanhamento com o nutricionista, com o nutrólogo e com o harmonizador facial. Então, faz muito sentido. Tem que ter esse nicho, esse tratamento multidisciplinar. Porque uma pessoa que faz um processo de emagrecimento com tempo ali, todo programado, o corpo deve ir acompanhando como um todo, né? Imagina você perder aí 15 quilos em 40 dias. Então, não tem como... Se você não tiver um acompanhamento, de fato, multidisciplinar com um nutricionista, um nutrólogo, um personal e alguém que está fazendo seus procedimentos faciais, você vai sentir um envelhecimento de 10 anos em um mês. E eu vi alguns posts sobre isso no Instagram, da galera falando, emagreceu 15 quilos, 20 quilos, mas ficou com a aparência de mais velho. Então, faz muito sentido o que você está falando. Isso aí. Então, pacientes que fazem o uso desse tipo de medicação, eles que estão passando por um processo de emagrecimento rápido, em um período de tempo muito rápido, não é nem aconselhando, é urgente. Quanto mais cedo você começar a tratar isso do seu rosto, mais lá na frente você vai agradecer. Porque os resultados, eles levam tempo para serem vistos. Então não é algo que você faz da noite para o dia. Então quanto mais você se cuida, tanto do corpo quanto do rosto, maior vai ser o seu rejuvenescimento. Senão a pessoa vai investir um tantão de dinheiro, porque esses medicamentos a gente sabe que não é barato. Claro, no corpo e deixa o rosto. Aí com aquela sensação de que eu tô investindo na minha autoestima porque eu quero ficar mais magra. Daqui a pouco fica mais feio do que tava. Perfeito. E a gente recebe muito isso, tá? As queixas, não, eu passei por um processo de emagrecimento gigante e parece que meu rosto derreteu e caiu tudo. Aí fala, agora é hora da gente tratar. Mas se você tivesse... talvez até não tinha esse nível de informação, porque essas medicações são muito novas. Então, eu até
tô gravando um vídeo para falar sobre isso. A importância de você fazer um acompanhamento com um profissional da estética para que você não sinta a queda do seu rosto em processo de emagrecimento. Então já fica a dica aí pra galera. Já fica a dica, Se tá assistindo a gente, tá passando por algum tratamento desse, não deixa pra fazer depois que acabar o tratamento. Porque depois vai ser muito mais difícil de ser tratado. Boa, muito legal isso. Prevenção, né? Com certeza. Se todo mundo se preocupasse com a prevenção, acho que... Não existiria tanto problema. Tanto. E aí, até sobre intercorrências, Guilherme, você atende muito intercorrência assim, de outros profissionais da tua clínica ou não? Cara, a palavra intercorrência, ela abrange muita coisa. Vamos falar assim, o mais engraçado, um trabalho mal feito. Eu acho engraçado porque eu tenho um slide lógico que a gente ensina isso pros alunos, e quando eu abro o slide de intercorrência, todo mundo fala assim, ó. Já tira todo mundo da zona de conforto. Aí eu falo, gente, por que esse medo? Ai, meu Deus, agora é hora da necrose. Falei, necrose? Mas uma sobrancelha mais alta que a outra é uma intercorrência. Um inchaço maior do que o outro é intercorrência. Um lado um pouquinho maior do que o outro de uma olheira é intercorrência. Mas uma intercorrência mais grave, aí já é outra situação. Mas tudo isso é intercorrência. Então, assim, a gente trata intercorrência o tempo inteiro. A gente trata intercorrência o tempo inteiro. A gente nunca pegou intercorrência muito grave, mas a gente trata intercorrência o tempo inteiro. E é interessante você falar pra galera que tá começando que também às vezes vai acontecer, né? Só acontece com quem faz. Deve ter acontecido com você. Graças a Deus nunca pegou intercorrência grande, mas essa de uma sobrancelha ficou um pouquinho mais alta que a outra, você vem e corrige. Um ladinho do malar ficou um pouquinho mais desenhado que o outro, a gente vem e corrige. Tudo isso a gente faz, é normal. Até porque são seres humanos completamente diferentes uns dos Com outros. certeza. Não dá pra você prever e acertar ali milimetricamente tudo. Com certeza. Não existe nada. Né? De fora. Posição certíssima sua. A gente não tá vendendo. Eu brinco com o paciente. Eu não tô vendendo roupa. Tá vendo a caneca? Toma aqui, ó. Tua caneca é tudo igual. Não tô vendendo uma roupa que você compra PMG. Eu tô vendendo. Eu tô promovendo um protocolo de rejuvenescimento que cada paciente vai ter uma resposta. Cada paciente vai ter um tempo de duração, cada paciente vai ter uma acomodação, cada paciente vai ter uma reação. É isso aí. E você pode estudar tudo que for, mesmo quantas variáveis que tem, quantas pessoas diferentes, com alimentação diferente, com hábitos diferentes lá fora. Então, você prever tudo, é praticamente impossível, acredito. Exato. Mas o mais legal de tudo isso, o mais interessante é que a gente consegue tratar essas intercorrências e consegue resolver rápido. Todo mundo sobrevive, então. Graças a Deus. Ô, Guilherme, de onde veio a ideia de montar o curso, cara? Porque você é tão novo de formado, se a gente for ver bem as coisas na sua vida, aconteceu muito rápido. De formado a referência nacional aí, a harmonização, a ter os cursos hoje em dia. Essa ideia de curso surgiu junto com a minha esposa em 2023. Acho que foi em 2023. Que a gente recebia muita mensagem de profissionais. Cara, você faz mentoria, você dá curso, gosto muito dos seus casos, eu queria aprender mais sobre você, eu queria aprender a posicionar como vocês e tal. E aí, a gente teve uma conversa, a gente montou um esqueleto de curso. Naquele momento era algo assim muito diferente do que a gente vivia. E aí, juntamente com Priscila e minha esposa, a gente foi desenhando e foi fazendo o curso. De pouquinho em pouquinho foi melhorando, foi aprimorando, cada vez mais a gente conseguia aprimorar e hoje... graças a Deus a gente veio consolidando ainda mais no mercado de cursos. Hoje, então, se alguém tem interesse em fazer seu curso, é lá na Bahia, através do seu Instagram. A gente teve turmas aqui em São Paulo, vai voltar com essas turmas aqui em São Paulo e lá na Bahia também. Cada 45 dias, você me disse? 45 dias a gente tem as turmas de curso. De quantas pessoas vocês fazem os cursos lá? 4, 5. Entendi. Aqui até 6. Para ter um controle melhor. Porque na verdade é um curso bem VIP, porque você consegue expressar quais são as suas dificuldades, quais são as suas as questões que você quer evoluir e a gente consegue dar uma atenção maior. Turmas grandes demais você não consegue ter muita atenção e passar de fato qual que é o X da questão, qual que é vamos dizer assim, o segredinho de algumas coisas da harmonização. Legal. Às vezes é melhor você ter uma turma mais reduzida e entregar muito mais do que você quer. Com certeza. Tem muita gente querendo lotar uma turma de curso. Porque entra um pouco aquela questão também. Eu não quero só vender curso, mas eu quero ensinar as pessoas a mudarem de vida.
porque foi uma das coisas que eu senti falta quando eu comecei. Um curso que a pessoa me ensinasse, não falar assim, essa é a fórmula mágica, porque não existe uma fórmula mágica, mas que te coloque no direcionamento. Então, quando eu e Priscila decidimos montar o curso, a primeira coisa que a gente falou é, eu não vou só ensinar a técnica de injetar, até porque não existe técnica de injetar, existe olhar clínico. Espero que meus alunos estejam assistindo esse vídeo agora, eles sabem o que eu estou falando. Não existe uma técnica. Se eu colocar 10 pacientes aqui, vão ser 10 marcações provavelmente diferentes e 10 tratamentos provavelmente diferentes. Mas o resultado vai ser o mesmo, entregar harmonia. Então, se eu ficar focando só em técnica, receitinha de bolo, marca aqui assim, assim. Aqui 1 ml, aqui 2 unidades. Eu vou estar criando robôs. E se eu te ensino a técnica e não te ensino como você se posicionar, como você se inserir no mercado, virar uma autoridade e alcançar os seus primeiros pacientes e depois como conduzir o seu financeiro e conduzir a sua equipe, você não vai conseguir avançar. Eu só te ensinei como injeta, mas o resto, que é um mundo de coisas para trás, eu não te ensinei. Então, a primeira coisa que a Priscila falou, não, a gente precisa de fato ensinar os recém-formados, ou até mesmo quem já está há mais tempo no mercado, como que eles vão se posicionar, como que eles vão captar os primeiros pacientes, como eles vão injetar, entregar resultados seguros, naturais e bons resultados, e o pós-procedimento também. Então, o nosso curso, de fato, ele é completo. Desde o primeiro paciente, como você vai conseguir captar o seu primeiro paciente, até o pós-satisfeito do paciente. Muito legal, muito legal. Porque aí você não está preocupado só com o procedimento em si. Até porque a harmonização hoje não é isso. Você precisa entregar algo mais, sabe? Não basta você só ser um bom injetor. Você tem que ser uma pessoa acima de tudo, um ser humano, ouvir e entender o que está passando na vida daquele paciente, saber se posicionar, saber mostrar que você é uma autoridade, que você pode, de fato, ajudar aquela pessoa que está do outro lado do celular em busca de um tratamento, de um resultado. E aí você vai fazer sua técnica, entregar o seu resultado e fidelizar aquele paciente. E é isso que a gente ensina no curso. Tá? Do zero à prática segura. Tem que ser meio psicólogo também, né? Com certeza, o tempo inteiro. Hoje em dia não tem mais como a gente fugir disso. Tempo inteiro. Quanto tempo demora uma consulta com você? Porque você já disse antes aqui da gente começar que às vezes você vai atender ali, a entrega demora horas com o paciente, dependendo do procedimento. Cara, em média de 1 hora. Depende muito do que vai fazer. Depende muito, mas em média de 1 hora que eu preciso entender meu paciente, conhecer meu paciente, preciso saber tudo do meu paciente para olhar para ele e falar, não, para você o melhor tratamento é esse. Porque eu já conheci pessoas que falam, cara, eu faço um botox em 15 minutos, então eu já coloco 4 por hora e vida que segue. É um pouco arriscado isso. Procedimento pode até ser rápido, mas se você não faz uma consulta bem feita, demorada, você não consegue vender protocolos lucrativos também. Tá? Uma consulta de 10 minutos. Você acha que você vai conseguir mostrar para o seu paciente que ele precisa de um processo de rejuvenescimento de 15, 20 mil em 10 minutos? Não vai. Mas se você conhece seu paciente, você explica tudo para ele, coloca seu paciente na frente do espelho, marca ele, mostra de fato o que ele precisa para chegar no resultado que ele está esperando, ou próximo do resultado que ele está esperando. Se você não levar esse tempo com o seu paciente, criar uma conexão com o seu paciente, você não vai conseguir converter a venda. Será que é por isso, então, que alguns profissionais já estão reclamando que tem harmonização, mas também é uma enganação, não me dá dinheiro nenhum. Material muito caro, e de fato é. Se você não tiver uma boa precificação, muita gente vende num valor equivocado e perde-se mais dinheiro do que ganha. Existe esse ponto também, a gente pode até falar disso. Mas existem já também alguns profissionais frustrados com a harmonização, julgando não ter retorno. Mas talvez estão nessa linha de produção, querendo oferecer algo como se fosse uma clínica popular, com produção contínua, e talvez a ROF não foi feita para isso, né, Guilherme? Ou acha que, a partir do momento que você colocou no Instagram a harmonização facial, todo dia vai vir 10, 15, 20 pessoas atrás de você. Então, a frustração vem, eu acho, pela falta de comprometimento e força de vontade. Porque se você fala assim, vou fazer acontecer, acontece. E lembrar que é um tempo, é um processo. Tá? Então, acredito eu que profissional que fica pulando de especialidade em especialidade em busca de dinheiro, em busca de sucesso financeiro. E tem muito. Cara, ele não vai conseguir se encontrar porque ele tá buscando dinheiro, ele não tá buscando a felicidade dele. Qual que é o dom? O que Deus... Para Deus a gente tem... Cada um tem sua... tem sua porta. Tem algo para se fazer. Qual que é o seu
Me fugiu a palavra agora, mas qual que é não é destino? Propósito? Propósito, obrigado. Qual que é o seu propósito? Você tem que entender seu propósito. De fato, quando você entende seu propósito, você consegue viver o seu propósito e ser reconhecido por ele. Então tem gente que odeia fazer harmonização facial, mas está fazendo porque um amigo está ganhando dinheiro e ele também quer ganhar dinheiro. Isso não vai dar certo. A curto prazo, até que sim, mas a longo prazo não. Se enganar, né? É se enganar. Numa mentoria que a gente fez com o Thiago Brunet, a maioria deve conhecer o Thiago Brunet. Sim. Ele me disse uma coisa bem interessante sobre propósito, né? Que até levantei, mas como descobrir propósito? Como descobrir o nosso dom? E ele explicou de uma maneira muito inteligente. Ele disse que não tem muito segredo. Todo ser humano tem algo que a gente faz sem esforço nenhum, que é nosso e que poucas pessoas conseguem fazer. Todo mundo tem algo assim. Então, de repente, você encontrou isso na harmonização, um colega dentista encontrou isso na faceia de resina, o outro é o melhor ortodontista, não tem igual ele. Aí ele escuta o dentista frustrado, mas orto não dá dinheiro para ninguém. Claro que dá, eu atendo vários ortodontistas que estão ganhando dinheiro. Então, gente, não é tão difícil assim descobrir o teu propósito. Você tem alguma coisa aí que na faculdade você já fazia bem feito, já era da tua expertise ali, você não fazia esforço nenhum. Eu não fazia na faculdade. Mas descobriu depois. Sim. Mas, então, assim, ó, eu sentei com gente no podcast que virou referência em periodontia. Não se fala muito disso. E o cara tá ganhando dinheiro. Às vezes, muito mais do que um profissional da ROF. Isso. Tá entendendo? Mas ele virou referência naquilo. O ponto-chave é o que você falou. Virar referência no que você quer. Uma das coisas que a gente tá mais vendo aí é o profissional. Como aqui é para dentistas, aí recém-formado. Aí, segunda-feira, ele faz um post falando sobre a importância da saúde bucal. Na terça, ele fala sobre clareamento. Na quarta, ele fala sobre ortodontia. Na quinta, ele fala sobre preenchimento labial. Na sexta, ele fala, seu dente cis está te incomodando? Quem segue ele fala assim, cara, essa pessoa se você não focar em alguma coisa e mostrar que você é autoridade em alguma coisa, você não vai conseguir se tornar autoridade. E isso foi uma das coisas que eu fiz assim que eu me formei. Eu falei, cara, não vou ficar postando sobre clareamento, sobre cirurgia de siso, porque as pessoas precisam lembrar de mim por uma especialidade. Uma das coisas da aula lá que eu falo é, eu coloco algumas marcas, coloco a Porsche, a Gucci, o Red Bull, o símbolozinho do Rolex, e eu vou falando assim, quais são essas marcas? Seu nome. Aí todo mundo vai falando. Por que vocês estão lembrando, quando eu falo roupa de luxo, por que você lembra automaticamente dessa marca? Porque ela já inseriu tanto no mercado de roupa de luxo que quando você fala a palavra, automaticamente vem aquela marca já na cabeça. Liga diretamente. E o que eu queria? Quando as pessoas falassem assim, cara, eu preciso fazer uma harmonização facial, Guilherme. Automaticamente o meu nome ligado à sua queixa ou ao seu desejo. Então, se você foca em muita coisa, quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. Então, se você foca em muita coisa, você não vai conseguir atingir aquele público e as pessoas vão te reconhecer pelo seu nome, pelo nome da especialidade. Então, quando eu falo assim, eu quero fazer uma harmonização facial, automaticamente vai lembrar de Guilherme. Mas talvez se o Guilherme fizesse 4 ou 5 coisas diferentes, faz muito sentido. Não ia lembrar. Lá no interior a gente fala que é igual pato, né? Já ouviu essa? Acompanha. E que o pato, ele sabe andar, sim. sabe voar e sabe nadar, mas não faz nenhum dos 3 direito, né? Direito. Perfeito. Então tem que escolher uma especialidade só. E eu vou trazendo um exemplo fora da odontologia, eu posso usar até o meu, Guilherme. Assim, quando eu nichei para ser um especialista financeiro na odontologia, muita gente me criticou, falou, pô, mas você não vai deixar um mercado muito amplo de fora? Eu falei, não, porque eu quero também que qualquer dentista no Brasil inteiro, na hora que falar de finanças, preciso de ajuda financeira, vai lembrar do Alan. De alguma maneira vai lembrar. E hoje a gente tem 800 clientes aí que a gente atende, 25 estados do Brasil. De uma forma ou de outra, tem dentista que já sabe que nós existe. Com certeza. Já acabou virando a Com referência. certeza. Mas porque ficou nichado. E você entendeu que no início ia ser difícil. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Os 3, 4 primeiros anos aí, eu tive que abdicar um monte de coisa. Com certeza. E é interessante falar isso porque todo mundo que muda de vida ou que entra em outro nicho ou sai da faculdade precisa entender. Primeiro ano é difícil. Primeiro ano é pra você aprender só. Segundo. Primeiro ano você aprende. Segundo ano você aprende e começa a aumentar a sua cartela de paciente. Terceiro ano você começa a ganhar dinheiro.
Isso aí. Então, se você não tem essa mentalidade de achar que no segundo mês você vai estar faturando rios de dinheiro fazendo viagens, você vai se frustrar. E aí a frustração vai te derrubar. Derruba com certeza. E tem um monte de estatística aí que 3, 4, 5 empresas quebram no primeiro ano, cara. E dentista, vocês são empresas, já canso de falar isso. Com certeza. Toma cuidado. O dentista não quebra, mas ele fica trocando de ramo para ramo e ele nunca cresce. Aí fica se comparando no Instagram e achando que o Guilherme teve Nunca sorte. vira autoridade. É isso aí. Eu acredito muito que quando você nicha, escolhe uma área, pode levar tempo, mas eu consigo garantir para vocês, já teve nos podcasts aqui, eu tenho cliente referência em limpeza, cara, em profilaxia. O cara faz 10 profilaxias por dia. Tem gente que é referência em clareamento. E aí? E aí você tá aí reclamando que... Oi? Ele plantou. Plantou. É a lei que não falha, né? Plantou, vai colher. Pronto. Se você tá plantando todo dia que você é um especialista em harmonização facial, que você é referência em harmonização facial, que você consegue entregar resultado, uma hora ou outra você vai colher bons frutos. Esse meu cliente fala assim, Guilherme, fica todo mundo aí querendo um monte de coisa extraordinária. Eu virei referência em profilaxia, agora eu cobro lá R$600, faço 10 por dia, não gasto nada. E ele tá errado. Não tá errado. O que você gasta fazer uma profilaxia? Nicho, e realmente não falta paciente para ele. Tem gente que espera um mês para fazer uma profilaxia com ele. Então, assim, galera, seja na harmonização, seja nas facetas, seja em qualquer área. E não fica escutando gente frustrado, não. Ortodontia não dá dinheiro, periodontia não dá dinheiro. Não existe isso. Aquilo que você pegar e fazer bem feito, com amor, com carinho, com paciência, vai rolar. Mais cedo ou mais tarde vai rolar. E não desistir, ter coragem. Exato. Vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado agora, quero a tua opinião sobre isso. Qual que é a tua visão sobre a importância de ter uma boa gestão financeira no consultório? Porque é uma área carente na odontologia. Eu vim para odontologia por conta disso. Ninguém aprende isso na faculdade, né, Guilherme? Não. Vocês não saem de lá sem saber fazer uma precificação, um custo, um fluxo de caixa, indicadores. É uma deficiência muito grande na nossa área. E no curso a gente ajuda alguns alunos com isso, em questão de precificação. Mas respondendo à sua pergunta, você concorda comigo que a odontologia vem crescendo muito nos últimos anos e aumentando o seu faturamento? Com certeza. Então, conforme você aumenta seu faturamento, você precisa de alguém que trabalhe com faturamento para te ajudar. Você precisa ter equipe. A minha equipe, que me ajuda, é um leque. Eu só sou núcleo ali. Um pontinho aqui. Priscila é a administração, Priscila é a gestora, Priscila é o jurídico. E já sobrecarregou a Priscila, hein? Já começou a sobrecarregar ela. A gente tem a secretária, a gente tem um filmmaker, a gente tem o Guilherme, que é o injetor, o professor, o injetor também. Então, conforme você vai aumentando sua cartela de paciente, conforme você vai subindo a sua régua, vai começando a ser mais reconhecido e o dinheiro vai estar entrando, se você não tiver alguém para cuidar desse dinheiro, desse faturamento da sua clínica, aí entra naquela questão do faturamento, da frustração. Às vezes você está faturando bem, mas está gastando bem. Não vê o resultado do dinheiro. Então você não vai ver o resultado. Você acredita que eu já atendi dentista que faturava R$200 mil por mês, tinha um nome sujo e devia para os outros? Não adianta você faturar 200 e gastar 205. E acontece com facilidade. Então, para quem está começando é um pouco mais difícil, porque você às vezes não tem um capital para investir tanto em produto. Então você às vezes não consegue um produto um preço tão acessível. Você não tem tanta malícia de como cobrar, qual horário, qual a sua hora clínica, qual a porcentagem que eu vou colocar em cima de cada procedimento. Qual a melhor maquininha de cartão? Exatamente. Qual a melhor maquininha de cartão? Qual que é o banco que vai ser seu parceiro? Isso. Então, é uma dificuldade que não só a odonto, mas todas as áreas e profissões da saúde, a gente não sai da faculdade aprendendo a cobrar, a ganhar dinheiro, a precificar. E muito menos mexer com gestão. E a minha solução lá atrás, quando eu cheguei com isso, Guilherme, foi realmente trazer toda a gestão de indicadores de finanças e tudo que eu acho importante para dentro de um consultório, custando menos do que um funcionário para os dentistas ter lá. Por quê? Às vezes você tem um funcionário lá, mas o cara não fica feliz quando você está ganhando mais. Ele começa a olhar e falar, nossa, olha o Guilherme, tá ganhando tantos mil e eu não ganho, tô ganhando 1.500 aqui, 2.000. Então a minha solução era trazer custando menos que um funcionário, porque aí você não é terceirizado. Quando você é terceirizado, para mim, quanto mais dinheiro você ganhar, melhor.
Com Todo certeza. mundo cresce junto. Com certeza. Então, acho que por isso que funcionou. Foi um custo-benefício interessante e tira essa pressão das costas do profissional, porque ele precisa fazer o que ele é bom, Ele tem que se preocupar em fazer o que ele é bom. o que não dá pra terceirizar. Tem coisa que não dá pra você terceirizar. Exato. E montar equipe. Quem cresce tem que ter equipe. Quem não tem equipe, quem acha que é bom sozinho, que vai resolver tudo sozinho, não vai conseguir. Então você tem que ter equipe. Tem que ter pessoas ao seu lado que vai te ajudar a avançar. Legal. E tem que avançar com a equipe. E o que você enxerga da harmonização facial daqui pra frente? A gente já falou um pouco sobre isso. Você realmente acredita que vai continuar crescendo, que aquele profissional que se dedicar e for bom, tem mercado pra ele? Pode apostar que vai dar bom. Com certeza. Você conhece algum paciente que já fez a harmonização ou que faz procedimentos da harmonização, é satisfeito e pretende parar? Não, todo Então mundo que pronto. faz quer continuar. Então pronto. E porque muitos deles são recorrentes. Os Todos. procedimentos são recorrentes. Todos os pacientes da harmonização facial são recorrentes e você precisa fidelizar eles. É mais fácil você fidelizar 30, 40 do que você buscar 30 novos pacientes por mês. Aí tem uma grande vantagem em cima das facetas de resina. A recorrência. Meus clientes que me desculpem, mas é real. A faceta de resina você precisa de paciente novo todo dia. Todo mês. Se você fidelizar seu paciente de Botox, ele vai estar lá pelo menos 2 vezes ao ano. Você vai perder só se você fizer uma cagada muito Exato. grande, né? Se você faz... Aí, esse paciente de Botox, provavelmente ele vai ficar só em Botox. Vai fazer um preenchimento com ácido hialurônico. Então, uma vez ao ano, a cada 10 meses, vai estar lá. Vou fazer um bioestimulador. Essa faixa também. Então, a chance de recorrência é muito mais alta do que das facetas, acredito eu. Não, muito mais. Faceta de resina, porcelana. A porcelana, principalmente, que não tem nem a manutenção. É 5 a 10 anos para a garantia? Isso aí. É. Então ele não vai voltar tão cedo. E se ele voltar e quiser trocar, pode ser que ele troque com outro. Cara, é um casamento, de fato. É. O paciente. Todos 6 meses você vê aquele paciente. Não, é muito legal. E o paciente precisa entender isso. É engraçado porque alguns pacientes entendem e outros não. Aí fala assim: nossa, eu preciso voltar aqui para fazer de novo, Aí pergunta assim: o que é na vida? Existe alguma coisa na vida que você faz só uma vez e não precisa fazer mais? A gente fica, para assim, pensa. Não tem nada, cara. Ou você acha que se você passar no nutrólogo, ele te passar um protocolo, o nutricionista vai te passar uma dieta e o personal vai te passar um treino. Aí você vai treinar só uma vez e resolveu? E nunca mais vai voltar lá? Não vai. Seu cabelo, você cortou uma vez só na vida e nunca mais cortou? Seria lindo, mas não vai dar. Sua unha, no caso das mulheres, vão lá na manicure, pinta, faz tudo direitinho. É só uma vez, acabou? Tudo na vida precisa de manutenção. Até seu carro, que é uma máquina, que é um robô, precisa de manutenção. Imagina nós, seres humanos. Então a gente precisa de manutenção o tempo inteiro também. Seja uma consulta, seja consulta de rotina, exames de rotina, tudo é manutenção. E como você alinhou para manutenção e essa comparação com o carro, eu, por ser formado em produção, já fica aí bem claro, galera, é muito mais interessante fazer as manutenções preventivas do que as reparativas. Porque vai ficar muito mais caro depois. Eu falo isso para paciente. É melhor você fazer algo preventivo, de prevenção do que para reparar. Reparar sempre vai gastar mais. Ou as corretivas. Exato. Que seja, né? Corretiva sempre vai gastar mais. E Guilherme, quais são suas inspirações? Quem são essas pessoas que você se inspira? Pode ser vida pessoal, pode ser na profissional também, pode ser um exemplo de cada. Quem você tem como inspiração? Não precisa ser só pelo trabalho, não. Pode ser como ser humano, cara, como ídolo, não sei. Gente, cara, ídolo é só Jesus Cristo. Já é uma boa inspiração. Só ele. Dentro da profissão, como a gente tem algumas inspirações, sim. O próprio Igor Alves, que eu conheci ele em 2019, ainda estudante, naquela época que eu decidi fazer a harmonização, tive o prazer de fazer cursos com ele e conhecê-lo. O Thiago Brunet acaba sendo legal. Uma referência de pai, esposo, cristão, é uma referência. O Joel J também. Tem bastante gente legal hoje em dia, né, cara? Se a gente filtrar bem... O mundo do esporte, que eu sou apaixonado por esporte, o Cristiano Ronaldo, pela forma com que ele leva a vida a sério e entende que o nosso corpo é nosso maior templo. Quanto mais você cuida do corpo, mente e espírito, você consegue desenvolver bastante. Ele é um bom exemplo de um cara que escolheu pela persistência, né? O Thiago Brunet fala muito dele, né? Fala muito. Muito, muito, muito. Boa. E como que você vê, qual que você acha que é a tua missão na odontologia hoje? Entregar saúde, promover a autoestima, ajudar colegas a realizarem sonhos,
a prosperarem. Tá? A palavra prosperar é forte. É forte. E acho que tem muita gente usando errada. Mas a prosperidade, o sucesso, ser feliz dentro da profissão, assim como eu sou, e crescer. Você ter o seu crescimento, não só profissional, mas pessoal, dentro da odontologia. Acho que essa é a minha missão, ajudar pessoas, transformar vidas. Eu concordo totalmente quando você disse que tem muita gente usando a palavra prosperar de maneira errada. Quando a gente trouxe, eu escolhi prosperar, quando eu trouxe isso há um tempo atrás, prosperar, todo mundo, isso pegou de uma maneira tão legal no Brasil. Eu sempre deixo bem claro, Guilherme, que a prosperidade ela não tem nada a ver com o dinheiro. Eu ia falar isso agora. Eu fui procurar aqui para ver se tinha o símbolo do dinheiro Não aqui, tem. e não tem. Porque prosperidade e dinheiro, Não. acredito que entra junto, Desde mas que não o dinheiro seja uma consequência. Exato. É igual sucesso. O sucesso é algo muito amplo de se falar. O sucesso pode ser um sucesso de reconhecimento, um sucesso familiar, um sucesso pessoal. Mas claro que o dinheiro também faz parte do sucesso, acredito. Mas não é o ponto principal, não é a questão principal, não é a chave principal. Mas... É por isso que quando as pessoas colocam no centro da prosperidade ou do sucesso o dinheiro, dificilmente elas vão alcançar. Não vai. Então, realmente, a gente acredita que prosperidade vai muito além. Quantas pessoas têm dinheiro e não têm sucesso? Nossa, muita gente. E não é próspera. Exato, e não é próspera. Muito. E eu conheço gente que nem ganha tanto assim e é muito próspero. Tudo que ele faz dá certo. Parece que Deus colocou a mão e falou assim, ó, a prosperidade tá aqui. E a pessoa é feliz em casa, a pessoa é feliz no que ela faz. Família, em primeiro lugar. Isso. Né? Então, gente, prosperidade, ela tem raiz realmente em fé, em cuidado, em propósito, em missão. Não tem nada a ver com o dinheiro. Quando você alinha isso... Porque as pessoas acham... Desculpa te interromper, mas só para não esquecer isso. As pessoas acham que prosperidade e sucesso tá relacionada com riqueza. Isso. A única diferença de uma pessoa que tem muito dinheiro para quem não tem é que a que tem muito dinheiro vai conseguir pagar as contas em dias e, às vezes, desfrutar de uma coisa ou outra. Mas a prosperidade é perfeito o que você falou. É a família, são os amigos, sua vida cristã, é a forma com que você consegue conduzir o seu dia a dia, seus hobbies, o que você gosta de fazer. Isso, para mim, é prosperar. É você ter sucesso. É você acordar cedo, fazer o que você quer, ficar com sua família e atender, voltar para casa e encontrar sua família. Isso é sucesso. Isso é ser próspero. Isso é ser próspero. E eu já aproveitar esse embalo que a gente tá aqui e eu queria que você deixasse uma reflexão aí, final, para essa galera, às vezes, que tá no início de carreira, com dificuldade, ainda não se encontrou. 62 minutos só de reflexão, mais um para finalizar mais agora. Mais um para finalizar. Não desistir, cara. E não pense que é fácil, porque se fosse fácil, tava cheio de gente fazendo aí. Boa. Tá? Não existe fórmula para o sucesso, não existe atalho para o sucesso, existe trabalhar duro, confiar em Deus, entender qual é o seu propósito, trabalhar com honestidade e fazer o que você ama e parar de correr atrás do dinheiro, que o dinheiro vem atrás de você. É isso. E o podcast chama Eu Escolhi Prosperar justamente por isso, porque é o que a gente acredita que prosperar é uma escolha diária que você tem que fazer todos os dias em qual caminho você vai seguir. Deus fez todo mundo para ser próspero, mas ele deixa você escolher o quanto você quer alcançar essa prosperidade. E lutar contra você. Exatamente. Afinal de contas, nosso pior inimigo muitas vezes somos nós mesmos e a gente tem que lutar contra isso todo Comodismo. dia. Exato. Isso. Guilherme, para as pessoas te encontrar, quero que você deixe o teu Instagram. Eu quero fazer um curso com o Guilherme, gostei dele, quero encontrar ele, quero fazer um tratamento com o Guilherme. Como faz? Deixa o teu Instagram pra galera. Nosso Instagram, vou colocar aqui já na legenda, @dr.guilhermeprates. Boa. E lá, se a pessoa tiver interesse em fazer o curso, tem todas as informações. Tem um link lá para você que deseja ser paciente lá na Bahia, aqui em São Paulo, deseja ser aluno na Bahia, em São Paulo, tem tudo lá no link. Certo. Só clicar e falar com a gente, que nossa equipe vai ter o maior prazer de responder vocês. Guilherme, queria te agradecer. Muito obrigado por ter vindo até aqui gravar com a gente. Tenho certeza que vai ser mais um episódio enriquecedor pra galera aí. Uma experiência diferente, uma visão diferente. Parabéns, de verdade, pelo trabalho, pela visão que você tem da profissão em si. Acho que você deu uma aula pra gente aqui hoje que foi muito além de harmonização. É uma visão bem diferente do dinheiro, uma visão que vai muito de encontro ao que eu acredito também. Foi realmente muito significativo para mim ter você aqui. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço pela oportunidade de nos convidar, de estarmos aqui e falar um pouco sobre a nossa trajetória, nossos cursos, a forma com que a gente hoje leva a harmonização facial. Parabéns Obrigado, pelo trabalho.
Obrigado. Galera, vocês me encontram também lá no Instagram, @AlanEspinosaMatias, e no podcast, no canal no YouTube, no podcast Eu Escolhi Prosperar, onde todos os domingos às 10 da manhã você tem lá um episódio novo com grandes profissionais, trazendo um caminhão de novidade e cheio de coisas boas para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima.